E nós teremos o nosso sindicato de volta. A construção da Via Anchieta desviou todo o trânsito que seguia em direção a Santos pela estrada de ferro aqui para São Bernardo. As grandes indústrias vão ser instaladas ao longo da rodovia e junto com a fábrica de móveis, a indústria têxtil. Também foi muito forte a indústria têxtil. Nós estamos num ponto de uma grande indústria, nos arredores da indústria Elne. Que chamava-se Campo da Elne, uma beleza de campo com uma pista de atletismo, tudo flores em volta, um lugar realmente encantador. A fábrica Elne, ela construiu o estádio para os operários, como uma recreação para a prática do futebol, e foi por isso que surgiu esse estádio aqui. Utilizavam os próprios funcionários da Elne, né, que era uma recreação deles. E de domingo os clubes amadores conseguiu, graças a uma generosidade da Elne, né, seus diretores, fazer jogos amistosos aqui. E para eles era uma satisfação que a gente viesse. O valoroso esquadrão do Esporte Clube São Bernardo. O Esporte Clube São Bernardo, que é o mais antigo, ele sucedeu à Associação Atlética São Bernardo, que foi assim, o primeiro grande clube de futebol da cidade. Já existia na década de 10, mas não sobreviveu. Em 1935 surge o Palestra, até para acomodar tantos jogadores da cidade. Por imigrantes italianos foi fundado, como Palestra então se imortalizou. O Palestra é fundado no dia do Corinthians, no ano do São Paulo, com o nome do Palmeiras, né, e com o símbolo do Santos. É o único clube que se manteve Palestra no profissional. Ele é um clube que é dissidência do São Bernardo, né? Então foi um jogador, o Alfredo Sabatini, que insatisfeito por ter sido preterido de um jogo do São Bernardo, acabou revoltado fundando o Palestra. A primeira casa do Palestra foi na atual Praça Lauro Gomes e foi de 37 até 52, então foram quase 18 anos ali sendo o campo do Palestra. O São Bernardo sempre teve o estádio dele. O nosso estádio era próprio, era ali na Marechal Deodoro com a Prestes Maia. Quando foi aberta a Avenida Faria Lima, eles cortaram o nosso campo e a gente perdeu o estádio e na época São Bernardo não tinha outro estádio. Então por isso o São Bernardo acabou se licenciando e parando com o futebol, que foi o esporte para que o clube foi fundado. Depois da Elne, que a firma fechou, né, aí passou a pertencer à prefeitura. Já não era mais Campo da Elne, Estádio da Elne. Aí começa a história dos estádios. Foi uma desapropriação amigável entre a prefeitura e a empresa, sem grandes problemas. A cidade assumiu o espaço. O estádio aqui foi construído e o nome era Arthur da Costa Silva. Foi uma forma dos prefeitos da época de contentar o regime, né? De homenagear o presidente da República. Eu lembro perfeitamente do estádio Presidente Costa e Silva, porque eu consegui entrar com Dona Yolanda, que era a esposa dele, que ela estava perdida aí. Aí eu vim aqui ver a estátua dele, que hoje não tem mais. Onde estará a estátua do Costa e Silva? E o São Bernardo inaugurou o estádio. Porém, aqui nunca foi um estádio onde o São Bernardo jogou. Existia um festival na inauguração, né? Que participou o Palestra e participou o São Bernardo também. Foi mais uma coisa da prefeitura, de formar os dois times para enfrentar o Santos e fazer uma festa para a inauguração do estádio, né? Ficou aí o hiato de futebol. Foram 14 anos praticamente sem o São Bernardo jogar, né? Nesse meio tempo entrou o Aliança, era um clube de amador, era um clube de várzea, né? Pessoal que fundou um clube para disputar o Campeonato Municipal de São Bernardo. E o Aliança montou um time muito bom.
E aí o Aliança foi chamado para disputar o Super Galo. O Super Galo era o torneio de todos que já tinham sido campeões do Desafio ao Galo. E aí o Aliança foi lá e foi campeão e a federação convidou o Aliança para jogar a atual Série A2 do Campeonato Paulista, né? Isso em 76. O Aliança foi ali nos anos 70, um clube que saiu da várzea quase para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Em 76 ele foi profissionalizado. Os jogadores eram sempre profissionais. Todos tinham atividade fora o futebol, então eles só podiam treinar à noite. Só que o Aliança era um time que não tinha estrutura nenhuma. Ele não tinha estádio, ele não tinha sede. De 78 até 81, o Aliança procurou o São Bernardo em busca de uma fusão. A Palestra voltou a ser uma potência no futebol amador nos anos 70, né, que estava se reorganizando para o futebol. Foi inclusive bicampeão 72, 73, 77, 78. Nessa boa fase do Palestra, como amador, encarou o Santos do Pelé, que é um dos episódios mais gloriosos do Palestra, e desse estádio eu não tenho dúvida nenhuma que foi essa partida 9 de janeiro de 74. Para a história, meu Deus do céu, para a história nossa do Pelé. Ele mandou chamar a televisão, que era a TV Gazeta, falou, chama o Perão de Castro que eu vou dar uma entrevista. E no intervalo ele falou para o Perão de Castro, você anuncia que eu não vou mais jogar na seleção brasileira. Digamos que até os 25 minutos do primeiro tempo estava absolutamente igual, até que o Rei resolveu começar a dar uns passes incríveis de jogada. Foi 4-0. A gente fazia só as decisões aqui no Campeonato Amador. E aqui jogamos contra o Santos. O alemão era o nosso ídolo, né? Eu nunca vi um jogador amador jogar como ele. Entrar aqui dentro, ver as arquibancadas, lembrar do jogo contra o Santos, cheio de torcida. Era uma delícia. Nós teremos o nosso sindicato de volta. Teremos o nosso aumento de salário. Os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema já tinham realizado a greve que aconteceu na Scania em 1978. E nós planejamos, de uma forma estratégica até, de realizar a greve de 1979 fora das fábricas. E o Sindicato dos Metalúrgicos não comportava mais do que 4.000 pessoas. Não cabia mais ninguém e a rua ficou tudo lotada. E agora? 1º de maio, né? Estádio da Vila Euclides, não era 1º de maio, estádio da Vila Euclides. Vamos para o estádio. Com o sucesso dessa assembleia, realizada no dia 13 de março de 1979, aqui na Vila Euclides, com mais de 80.000 trabalhadores. E o Tito Costa, de fato, ele apoiou integralmente a nosso movimento, sabe? Nós conversamos com ele, o Lula conversou com ele para a sessão do estádio da Vila Euclides, imediatamente ele cedeu o estádio. Não, eu liberei, mandei para lá. Mandei para lá um palanque, ambulância, aparelhagem de som, o sindicato não tinha nada. E a gente improvisou com cornetas espalhadas em os mais diferentes pontos do estádio. E só que na hora falhou esse projeto, esse processo. E o que aconteceu? Foram colocadas várias mesas no meio do estádio e o companheiro Lula em cima das mesas e os trabalhadores, eles iam repetindo aquilo que o companheiro Lula ia falando. A gente tinha um pequeno palanque fornecido pela prefeitura, onde o Lula, nós, os dirigentes, falávamos com a plateia, que ficava até no gol do outro lado, totalmente lotado. Se mantinha os trabalhadores para evitar de ficar na rua recebendo provocações, porque tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, do DOPS, o SNI, esses órgãos de repressão, eles mandavam provocadores para dentro do movimento. Somente o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ele sofreu 4 intervenções. Uma intervenção em 1964, uma intervenção em 1979, uma intervenção em 1980 e uma intervenção em 1983. Nós fomos presos e fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Agora, como o estádio foi vedado,
ao acesso aos trabalhadores, sem darem conhecimento ao prefeito. Eu vou agora imediatamente entrar em contato com o secretário da Segurança para saber de onde veio a ordem. Eu fui chamado em Brasília pelo então ministro da Casa Civil do governo militar, general Golbedido Couto e Silva, e ele me chamou para me repreender. O pessoal já estava exaltado, todo mundo tenso, no sol quente, helicóptero sobrevoando. O governador do estado, que era Paulo Maluf, mandou fechar o estádio. Deixamos de realizar as assembleias aqui, no Vila Euclides, mas a Igreja Católica, o Dom Cláudio Umes, abriu as portas da Igreja Matriz para que nós pudéssemos realizar as nossas assembleias dentro da igreja, no salão paroquial e na praça da Igreja Matriz. E no 1º de maio, as mulheres se organizaram para fazer uma solidariedade aos maridos, os filhos que trabalhavam nas metalúrgicas, e organizou uma passeata da Matriz ao estádio. Nós estávamos presos e os metalúrgicos estavam em assembleia na Praça da Matriz. E nós estávamos ouvindo lá no DOP o que poderia acontecer se acontecesse um enfrentamento de milhares de metalúrgicos contra essa força da repressão. E a nossa vibração lá no DOP foi quando anunciaram que as tropas, a repressão, os brucutus, os helicópteros, as cordas que estavam cerceando o direito da livre manifestação dos metalúrgicos na Praça da Matriz, foram recolhidas. Os metalúrgicos deixam a Igreja Matriz, saem em passeata pela Marechal Deodoro, entram no estádio da Vila Euclides, se abraçam, choram e gritam: esse espaço é da classe trabalhadora. Foi numa assembleia no estádio do Vila Euclides, assim, fantástico. Mas a greve não terminou ali, ainda foi mais 10 dias para frente. O estádio ficou para nós, como trabalhadores, metalúrgicos, aqui na nossa mente. Você anda pelo Brasil afora, para qualquer lugar, você vê no estádio da Vila Euclides, no estádio 1º de maio, né? É a referência de que aqui aconteceu um grande enfrentamento pela democracia no país. Teve derrota, teve vitória, mas sempre ali o pessoal acreditava no sindicato, né? Na capacidade de organização, na capacidade da união do pessoal. Tudo que a gente fala em 1º de maio, meu amigo, a lembrança são as greves. Não é futebol, não é nada. Falou em 1º de maio e eu estou vendo aquele povão lá. No meio desse estádio foi plantada uma semente que deu uma árvore muito grande. E essa árvore deu frutos. E esses frutos contribuíram para o processo de redemocratização do nosso Brasil. Depois do Palestra, teve um hiato, teve um tempo de ociosidade. Quando retornou para o profissionalismo, em 86, ele jogou algumas partidas no Volkswagen Clube, jogou um pouquinho no Baetão. De 1981 até 1989, era uma transição que o São Bernardo iria aos poucos assumindo toda a identidade do Aliança, né? Então o São Bernardo voltou com a camisa, uma listra azul, em homenagem ao Aliança. De 82 até 93, a gente só jogou no Baetão. E foram as principais campanhas do São Bernardo na A2, numa época que a A2 tinha 60, 70 clubes e tinha uma vaga para ir para a 1ª divisão. Aconteceu o seguinte, se o São Bernardo ficasse um empate, nós já subimos para a 1ª divisão. E nós quase batemos na trave. E o estádio? Nós não tínhamos estádio. Que sempre havia a promessa da prefeitura que eu concluí o estádio, mas nunca demorava muito. Foi quando eu comecei a reforma dele. E a reforma foi muito gozada. Eu fui ver no departamento de esporte, o dinheiro era curto, não dava para fazer, né? Não dava para fazer muita coisa, empreitar, vamos começar a fazer comprar. E foi devagarinho. Foram por etapas, construindo ali as arquibancadas, porque antes só tinha 5 degraus de arquibancada. Então, foram vários os projetos, foram várias as licitações, até que se começou e se compôs essa grande curva, essa curvatura que não chega a ser um anel. Eu achei que realmente era uma coisa que poucos acreditavam, né? E São Bernardo do Campo precisava realmente de um estádio. Nessa época eu fazia parte de uma diretoria do Santos.
Então, aí queria de todo jeito, o presidente, o senhor Aguiar, queria de todo jeito, esse jogo teria que ser em São Bernardo para a inauguração do campo, mas não era um tipo de inauguração, mas aí veio, nós fizemos. Patinou, Leandro deixou essa bola de presente para o Alessandro, dali para o Wagner. Acho que a minha principal memória ligada aqui ao 1º de maio é essa memória, assim, e é a memória dos campeonatos que a gente jogou na nossa pior fase, né? Que foi esse da metade dos anos 90 até 2001, campo não tinha mais nenhum time direito, né? Cumpria a tabela, sabe, de estar na... Então a minha memória, assim, ligada ao 1º de maio, tem várias, mas basicamente todas elas tristes, ao contrário do torcedor do Palestra, do São Bernardo Futebol Clube. De 92 a 97 ele voltou a ficar parado, aí passou a atuar aqui no estádio 1º de maio. E teve, inclusive, uma das maiores glórias do Palestra, talvez a maior em questões oficiais, né, em títulos da Federação Paulista, que é o nosso vice-campeonato da B1B de 97, foi aqui, jogando nesse estádio, jogando no estádio 1º de maio. Bom, o Palestra começou a deixar de jogar aqui na Vila Euclides em 2009, né, quando ele teve uma parada em 2008 e retomou em 2009. O São Bernardo já estava no auge, o São Bernardo Futebol Clube já estava disputando a Série A2, Série A3, próximo de disputar a A1. O futebol de ataque, o forte do ABC, é São Bernardo, é vencer ou vencer. Então é um grupo de pessoas que gosta de futebol, gostava de futebol e sentiu essa necessidade. Então nós montamos o São Bernardo Futebol Clube. A bola, o mapa da nossa cidade, dentro do escudo, e o nome da cidade, né? São Bernardo Futebol Clube. Em 2005 disputou o primeiro campeonato oficial da sua história e logramos êxito já com acesso. Em 2005, no nosso primeiro campeonato disputado, a gente subiu. Isso trouxe uma empatia muito grande com a cidade abraçou o clube. Já nesse campeonato nós tivemos públicos aqui no 1º de maio de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Não sei se você se lembra como que era esse campo aqui. Na verdade não era um estádio, era um campo de futebol que tinha uma arquibancada e era muito precário, né? Então o sucesso do São Bernardo levou com que a prefeitura fizesse o que tinha que fazer. Era um clamor da população. Algumas coisas mudaram desde 2005 para cá, né? Eu acredito que aquela parte lá de trás, né, que a gente está vendo aqui, ó, dos vestiários, eles mudaram, né? Aquelas cabines, né, da imprensa, né, e da área VIP ali também não tinha. Também, o São Bernardo subiu em 2010 e o estádio precisaria se adequar para poder, em 2011, receber jogos da Série A1. E depois foram feitas obras de adaptação seguindo a pedido da Federação Paulista. O que era surpreendente nesses anos aí, principalmente de primeira divisão, os times de interior vinham aqui e não acreditavam que era a torcida. E eles sentiam muito essa pressão, virava realmente um caldeirão. E isso nos marcou muito. E são só 14 anos de história. São 2 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série D, 7 anos na Série A1 do Paulista. Então você vê, metade da nossa vida foi na Série A1. E atendendo a pedidos, Badi fez isso aí, ó. Que golaço, hein? Quando nós conseguimos o título da Série A2, né? E a outra foi no quadrangular desse mesmo campeonato, que nós perdemos um jogo fora, tínhamos que ganhar o segundo jogo, que é um quadrangular, e perdemos em casa, e a torcida toda num coro fantástico, gritando que acreditava. Aquele jogo foi muito importante da Copa Paulista, porque nos deu acesso a disputar a Copa do Brasil, um campeonato mais aberto, onde os olhos de todos se voltam para a Copa do Brasil. E a torcida fez muita diferença. Naquele dia a gente até achava que não ia dar muita torcida porque choveu muito. O campo estava praticamente alagado, mas a torcida compareceu em bom número e nos incentivou do começo ao fim. Quando a gente fundou o São Bernardo, esse era o sonho. A gente conseguir ter aqui jogos contra Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, jogos do Campeonato Paulista, quer dizer, jogos do Campeonato Brasileiro, ainda que da Série D, mas jogos de nível nacional, Copa do Brasil, passando de fase, ganhando do Paraná Clube. A realização de um sonho. O São Bernardo arca com as despesas que o estádio tem dado, né? E a ideia da administração hoje é fazer uma concessão do estádio.
nós vamos participar dessa concessão quando for aberta a licitação. Já temos um projeto para ser apresentado e queremos participar da licitação para ver se a gente consegue essa concessão para que possamos ter em definitivo. A pista era muito boa e o próprio estádio servia para as outras modalidades do atletismo. São Bernardo tinha uma tradição de ter atletas que faziam parte de grandes competições representando o Brasil. João do Pulo, defendendo o Pindamonhangaba, competiu aqui no salto triplo. Foi aqui que eu dei os meus primeiros passos na corrida, jogos escolares e as escolinhas de formação de esportes da prefeitura. Então aqui foi o início de tudo, da minha carreira como atleta, como professor, personal trainer, como atleta de ultramaratona. Jogos regionais, os jogos escolares, os desfiles dos colégios eram realizados aqui. Jogos abertos do interior, quando realizados aqui, houve competição aqui. Teve um torneio, um campeonato brasileiro infanto-juvenil de atletismo. Eu acho que até hoje o Campeonato Sul-Americano de 1968, atletismo juvenil, foi um grande acontecimento internacional. A cidade ficava cheia de turistas, né, familiares dos atletas e tal. Mas o futebol falou mais alto, né? E não havia como criar um bom campo de futebol, já existia o campo, mas ampliar, fazer com acomodações, preservando a pista de atletismo. Essa casinha aqui é o maior espaço que a gente já teve. Uma coisa que me emociona muito, né, a importância do xadrez, mas não a importância, mas o que o esporte faz, né? Pelo tempo que nós estamos aqui, né, acho que foi o melhor espaço que a gente já teve. Comecei brincando numa outra escola, no intervalo, e em 76 eu entrei nessa sala aqui e já comecei a praticar todos os dias. Eu jogava ping-pong, eu brincava ali, não sabia que era efeito, não sabia que era saque, nada. Aí comecei a aprender, comecei a gostar muito. Eu sabia que teria um caminho se eu seguisse todas as regras, né, do treinamento do Maurício. Aqui no salão, desde quem entra aqui na porta assim e começa a treinar, tem que ter aquela parte da disciplina, dedicação, principalmente disciplina, e colocar objetivos. E como eu tinha colocado um objetivo muito grande de ser jogador de seleção brasileira, eu sabia que alcançando isso eu teria essas condições. Para nós é a casa do tênis de mesa de São Bernardo do Campo. Daqui que saíram vários campeões brasileiros, sul-americanos, latino-americanos, pan-americanos, atletas olímpicos. Sonho assim de quem gosta de futebol e de esporte aqui na cidade, ter um estádio estruturado como o 1º de Maio é hoje, foi uma coisa que levou São Bernardo também para se consolidar no futebol do ABC. O 1º de Maio é a cara do São Bernardo, o São Bernardo é a cara do 1º de Maio, e o São Bernardo conseguiu levar o estádio 1º de Maio para um patamar do futebol. Hoje podemos dizer que São Bernardo tem um estádio para comemorar alguma coisa. Pode até convidar um time grande do futebol brasileiro, futebol do exterior, que tem condições de fazer uma festa. Eu estou meio emocionado, porque é como se fosse assim, é um pedaço do meu passado que está aqui. Quem participou tem muita saudade de ver aquele campo lá com 60, 70, 80 mil pessoas. Que eu já tive aqui outras vezes, sim. Inclusive encontrei com trabalhadores que vivenciaram as grandes greves conosco lá na década de 79 e 80 e estavam aqui. Nós tínhamos jogo junto aqui pelo nosso querido São Bernardo.